Episódio não recomendado para pessoas chatas pra caralho. Começa agora. Rage Cotidiano Podcast. Apresentado por Jonas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pois bem, Rage Cotidiano Podcast, hoje é dia 14 de fevereiro de 2019, quinta-feira, Estúdio Móvel 13. Sim, senhoras e senhores, aqui estamos nós, mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Eu vou admitir um negócio, hoje em dia tá cult, é legalzão falar que, os Racionais MCs, umas puta letra legal, umas puta letra, porra, sabe? Racionais é legal. A puta crítica social. Eu vou dizer aqui, eu não gosto de Racionais. Não gosto. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe o que é caminhar na mira, não sei o que de uma HK. Chato, hein, ô? Quer dizer, se não tivesse feito merda, tu não ia estar sobre o olhar sanguinário do vigia. O vigia tá lá pra cuidar. Ele tá lá pra observar. Vai fazer o quê? O emprego do cara é ficar olhando os outros. Ai, não, o cara tá me olhando demais, pô. Ele tá achando que eu sou bandido, o que ele tá pensando? Não, é o trabalho do cara. Você não sabe o que é caminhar na mira, não sei o que de uma HK. Vai fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? A vida é isso daí. Racionais é legal. Não é legal. Não é legal, Racionais. Não, mas eu quero pagar de legalzão, de cult, de inteligentão. Eu vou dizer que Racionais faz uma crítica social. Racionais é chato. Bem, eu ia fazer isso aqui antes, mas eu resolvi fazer agora, porque eu me esqueci antes. Então o negócio é o seguinte. Eu vou dar aí 10 segundos para que você desista, o que para você troque de podcast. Se você caiu aqui de paraquedas, você vai ter 10 segundos para trocar para outro podcast ou para desistir. Vai lá, a partir de agora. Muito bem, eu sei, pode ser que você aí não tenha conseguido pegar o seu celular, o seu aparelho e tal, para trocar de podcast. Então eu vou te dar mais 10 segundos aí para tu poder trocar. Caí de paraquedas, não sei o que, tô ouvindo a primeira vez. Vai lá, tu vai ter 10 segundos para trocar de novo. Ao todo vão ser 20. Então não vai ter desculpa, eu ouvi porque... Por sua conta em risco. Se você quiser continuar ouvindo... é sua conta em risco, por sua conta em risco, e se você não quiser, é só parar de ouvir e trocar. Vamos lá de novo, mais uma chance, vai lá. Então, se você permaneceu aqui, parabéns. E como Racionais, eu devo dizer que esse podcast também é bem chato. Provavelmente vai ser bem chato, então, fazer o quê? As coisas são assim. Eu tava na biblioteca, porque antes de gravar o podcast aqui, eu dou uma passada na biblioteca ali para dar uma olhada em algumas coisas. E o que acontece, o que se espera em uma biblioteca? Que as pessoas vão lá para estudar, ou para passar o tempo, que nem eu faço. E daí eu tava lá na biblioteca e o que acontece? Aí chega um professor e começa a falar com a atendente, com a guria da biblioteca ali, a bibliotecária. Só que eles não falam, sabe, sussurrando, tipo assim, não sei o que, daí tu faz isso aqui assim, babá, ele tava dando umas orientações pra ela, aí tu faz assim, tu faz assado, babá, bibibi. Não. Eles estavam falando assim, como se estivessem na rua. E como se não tivesse ninguém dentro da biblioteca. É uma biblioteca, tem que fazer silêncio. Quando toca um celular, quando as pessoas estão falando muito alto, a guria, a bibliotecária, ela vai lá e diz: não pode conversar aqui, se tu quiser conversar tu tem que ir para uma salinha reservada.
Olha, tem que deixar o celular no silencioso. Olha, não pode entrar com mochila. Olha, não pode entrar com alimento. Ela é tipo a vigilante da biblioteca. Só que parece que pra eles a regra não serve. É só pra nós. Aí chega o professor ali, começa a conversar como se não tivesse ninguém dentro da biblioteca. E eles ficam ali, conversando alto. É o poder isso daí. É o poder. Porque eles têm o poder de chegar nos outros e encher o saco. Aí eles acham que eles podem ficar falando alto. Aí se tu for lá e falar pra eles, olha só, vocês estão atrapalhando ali, eu tô estudando, eu tô lendo, tô tentando entender uma coisa ali, e vocês estão atrapalhando, caralho. Quer dizer, só funciona quando eu tô fazendo barulho, quando vocês estão fazendo não funciona. Ah, vai tomar no cu. Bem, todo mundo eu acho que já ouviu aquelas frases motivacionais que dizem, você não pode desistir dos seus sonhos, você tem que sempre continuar, é claro que tem que continuar. Parar significaria o quê? Você não pode desistir dos seus sonhos, você tem que perseverar, você tem que acreditar. Toda aquela baboseira, aquele papinho, que até faz sentido, mas assim, a questão é que nem sempre a perseverança ela vai te levar aonde tu quer. Um exemplo disso são os desenhos de antigamente, porque os desenhos de antigamente eles são a prova de que perseverar pode não adiantar nada. Exemplos. Cite exemplos. Eu dou exemplo. Frajola, Tom e Coiote. O Frajola do Piu Piu, que tinha o Frajola e o Piu Piu, o Tom do Tom e Jerry e o Coiote, que era o Coiote e o Papaléguas, que era o desenho que eu mais gostava. Por quê, cara? Porque, assim, eles sempre mostravam da perspectiva deles, dos caçadores. Só que os caçadores, eles nunca conseguiam pegar a presa deles. E eles estavam sempre perseverando. O Coiote, cara, o Coiote era um negócio absurdo. Chegou a um ponto que eu comecei a torcer pro Coiote. Por quê? Porque eles passavam a perspectiva do Coiote. O Coiote, na teoria, era para ser o vilão. É por isso que eu não curto muito filme de super-herói, porque eles começam mostrando o Batman, o Homem-Aranha, e daí aparece um inimigo lá. Com 20 minutos de filme aparece um inimigo. Só que eles não contam o lado do inimigo, o lado do vilão. Pô, por que o cara foi ser vilão? Isso aí ninguém explica. Será que é por causa que um vigia tava com um olhar sanguinário nele? Ninguém explica. Aí chega no fim do filme do Batman e do Homem-Aranha, do Super-Homem, o super-herói que seja, ele ganha, o super-herói ganha, mas porque eles estão passando a perspectiva do super-herói. O super-herói nunca perde. Será que o vilão nunca ganha? Será que a vida é isso daí mesmo, que o bem sempre vence, o mal nunca vence? Nenhuma vez o mal vence. Nenhuma vez. Que nem Caverna do Dragão. Pô, Caverna do Dragão era foda. Porque tinha gurizada lá, foram parar naquele mundo, aí eles tentavam escapar daquele mundo, aí mostrava a perspectiva deles. Aí tu comprava a ideia. Eu mesmo comprava a ideia. Eu torcia para os caras fugir daquele lugar. Só que o que acontecia? Eles não conseguiam, mas não dá para dizer que eles não foram perseverantes. Porra, perseverança é um negócio que o cara pode dizer que não faltou ali. Os filha da puta faziam de tudo para sair de lá. Conseguiram? Segundo o que dizem por aí, não. Porque, segundo teorias, dizem que eles estavam mortos. Vamos voltar ali para os desenhos. O Frajola, cara. O filho da puta também. Sempre tentando pegar o Piu Piu. Mas eu acho que daí eles já mostravam duas perspectivas ali. O Tom e Jerry, eles já mostravam mais uma perspectiva do Tom. Uma visão do Tom, como é que ele ia fazer para pegar o Jerry e tal. Era uma correria, eu não gostava muito de Tom e Jerry, mas é bom para exemplificar aqui. E o outro era o Coiote, porque o Coiote era um absurdo. Eu torcia pro Coiote. Cara, o Coiote, o filho da puta, estudava matemática, ele estudava engenharia, o cara estudava física, ele tentava fazer bomba, ele tinha que fazer uns cálculos lá para quando o Papaléguas passasse debaixo da montanha, ele fazia um puta de um cálculo para ele pular em cima de uma tábua, a pedra rolar e cair em cima do Papaléguas. E o filho da puta nunca acertou. Eu torcia pro Coiote. Foda-se o Papaléguas lá... Cara, eles mostravam tudo. Toda a perspectiva era focada no Coiote.
O Coyote, ele ia lá, ele fazia tudo, ele calculava, aí ia lá, passava o Papaléguas, ria da cara dele ainda, ficava comendo terra, comendo poeira lá. Eu torcia pro Coyote. Então esses desenhos aí, eles mostravam pra gente o que realmente a vida é. Sem lacração, sem mimimi, sem nada. Olha, a vida é assim. Tu pode perseverar, tu pode persistir, que pode ser que tu não alcance ali o teu objetivo. Tu não alcance o que tu tanto quer. O Coyote fazia estratégia para pegar o Papaléguas, ele fazia tudo e ele nunca conseguiu. Eu nunca vi o Coyote pegar o Papaléguas. O Tom e Jerry tinham aquela frescura do Tom ficar esperando o Jerry vir correndo, aí o Jerry vinha correndo, entrava na boca dele, passava pelo corpo inteiro dele e saía lá pelo rabo, furava o Tom. Quer dizer, um negócio que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O Frajola, às vezes, estava com piu-piu na boca, é um negócio meio estranho de falar, mas às vezes ele estava comendo, bem dizer, tu dizia, tá, agora ele conseguiu, né? Alcançou o objetivo dele, agora acabou pro piu-piu. Fim da linha. Não, o piu-piu, sei lá, estourava uma bomba dentro da boca do Frajola. Ele pegava um graveto e abria a boca do Frajola, pegava um alicate e começava e ia abrindo a boca. Quer dizer, um negócio que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Esses sim eram os verdadeiros desenhos que ensinavam alguma coisa. Porque todo mundo diz, corra atrás dos seus sonhos, estude, faça, não desista, persevere. Mas esses desenhos, eles mostravam pra gente, desde lá, nossa infância, que tudo isso pode não dar certo. Daí, nesse final de semana, eu estava dando uma pesquisada para ver se eu descobria bandas novas, porque a música é uma coisa que me motiva. Eu gosto de ouvir música como uma forma de motivação. Às vezes tu tá meio para baixo, tu não tá afim de fazer determinada coisa, tu não tá afim de fazer determinada tarefa. Tu vai lá, coloca uma música que tu gosta, e aquilo te dá uma energia inexplicável, que tu, sei lá, o coração começa a bater mais rápido por causa da batida da música. E tu, agora eu vou fazer tal coisa. O negócio que eu quero fazer, ou que eu tenho que fazer por obrigação, eu vou fazer, porque a música, de certa maneira, ela me motivou. E eu gosto de pesquisar bandas novas, assim, pra descobrir, pra ver o que tá rolando de novo, porque tem muita banda boa, que chamam de bandas independentes, bandas undergrounds, que ninguém faz ideia que existem. Eu, por exemplo, nesse final de semana, eu descobri uma banda chamada John Wayne. Eu já tinha descoberto, assim, bandas como Surra, bandas como Worst, que é hardcore, é crossover, hardcore e metal, que pra mim é um negócio que me motiva. É um tipo de música que faz eu sair do lugar. Quando eu ouço aquelas músicas, muda, sabe? É como se alguma coisa mudasse e eu ficasse motivado para fazer o que eu tenho que fazer, ou alguma coisa que eu quero, que eu tenho vontade de fazer. Então, nesse final de semana, eu descobri uma banda chamada John Wayne, que é uma banda muito foda, uma banda boa, os caras cantam... eu não entendo inglês. Os caras cantam em português, as letras são do caralho. Eles não falam de, eu vou matar fulano de tal, aquela parada satânica. É um negócio até motivacional. É melhor que daí tu une o som ali, o riff dos caras, o peso da música com a letra, fica um negócio praticamente perfeito. Mas isso é porque sou eu sei que tem gente assim também. Mas o que a grande maioria das pessoas fazem? Elas não querem saber, elas não querem pesquisar, elas querem alguma coisa que já está ali. É a praticidade. Elas vão lá e olham, por exemplo, numa lista das mais tocadas, elas olham e dizem, vamos ver aí o que o pessoal está ouvindo, vamos ver aí. Elas vão lá e olham. Pablo Vittar, Rebolando o Cu, não sei o nome das músicas do Pablo Vittar. Anitta, Rebolando Meu Cu na Favela, uns negócios assim. E daí o pessoal começa a ouvir aquilo porque está entre as mais tocadas. E ninguém para pensar se aquela música faz algum sentido, se ela é boa. Mas não, como está todo mundo ouvindo, o pessoal acredita e leva aquilo como uma verdade e passa a ouvir também.
tem um negócio que me deixa até puto, que é quando a pessoa diz, eu sou eclética, eu sou um cara eclético, eu gosto de tudo quanto é tipo de som. Não, alguma coisa tu prefere. Não é possível. Eu, por exemplo, eu posso dizer que eu sou um cara eclético. Por quê? Porque eu gosto de som pesado, eu gosto de rock, nesse tipo de música. Mas, sem querer, eu ouço pop, hip hop, sertanejo, esse tipo de coisa. Então eu posso dizer, eu ouço de tudo. É claro que eu ouço de tudo, mas a minha preferência é por aquilo ali. Eu sou eclético. Na moral. Tu torce para um time? Torço. Sei lá. Eu podia dar outro exemplo aqui, mas eu tô meio devagar hoje. Mas falar que é eclético, pra mim, gera uma certa raiva ali, uma certa revolta. O negócio que eu queria dar continuidade aqui sobre as bandas é que é justamente sobre a parada da perseverança, porque a banda, cara, esse tipo de banda, por exemplo, tem também uma banda muito boa chamada Project 46. Projeto 46, Project 46. Project 46, São Paulo, Brasil. Project 46. Que nomes, cara, dão pra banda, né? Puta que pariu. É Project 46. Project 46. Também é uma banda que é assim, é uma banda que tá ficando conhecida agora, mas é uma banda underground, uma banda independente também. Os caras passam por uma puta dificuldade. É aquela parada da perseverança ali. Os caras, eles estão há 5, tem banda independente aí, banda underground que tá há 5, 10, 15, tem banda de 20, 30 anos que eles estão sempre lá, fazendo o som deles e buscando o reconhecimento. Só que isso não acontece no Brasil. O pessoal prefere ouvir umas merdas. E é aí que eu quero fazer o link com o negócio da perseverança. O cara, ele tem que fazer aquilo dali porque porque ele ama, porque ele sente prazer, porque ele gosta. Só que parece que, eu não sei, eles estão sempre perseverando. Não, vamos fazer isso daqui porque a gente gosta e a gente não vai desistir. Vamos tentar e não vamos desistir. Vamos continuar fazendo isso daqui porque é um negócio que a gente gosta. E um dia a gente espera reconhecimento, porque todo mundo na vida espera reconhecimento, seja profissional, seja pessoalmente, seja em qualquer ramo, qualquer área, o cara ele quer algum tipo de reconhecimento. Tu pode ser um bosta no teu emprego, mas tu quer o reconhecimento da tua família. Tu é um cara que ninguém te dá valor na tua família, mas tu busca reconhecimento na tua empresa ali, sendo um bom profissional e tudo. Em alguma área o cara quer ser reconhecido. É claro que o cara tem que fazer aquilo por prazer, mas ele faz também buscando algum tipo de reconhecimento. E que muitas vezes acaba não chegando. Eles acabam não chegando no objetivo que eles querem, por mais que eles perseverem, por mais que eles não desistam, por mais que eles fiquem tentando. Isso aqui está meio motivacional, mas as pessoas elas preferem ouvir o que está ali, o que já está pronto, o que todo mundo está ouvindo, eu vou ouvir também. E sobre isso tem o podcast. Porque o podcast, eu faço esse podcast aqui porque eu gosto. Eu fico alegre, eu sinto prazer de fazer isso daqui, de gravar, de ter ideias, de colocar em prática, de falar. Às vezes eu vejo que eu falo muita merda, depois de publicado eu vejo, eu errei. Mas é assim que funciona, é tentativa e erro. Perseverança, eu vou continuar perseverando. Eu queria que as pessoas ouvissem esse podcast, só que as pessoas elas não estão dispostas a conhecer coisas novas pelos próprios gostos delas. Elas estão dispostas a pegar o que já está pronto. Vou dar um exemplo. Podcast. O podcast, o que está acontecendo agora, por exemplo, no podcast, é que todo mundo está migrando para o podcast, e o podcast era para ser o underground da parada, do negócio. Era para estar aqui quem queria fazer alguma coisa, ter um programa de rádio, quem queria, ser comediante, o cara é formado em jornalismo, mas o cara não conseguiu entrar no mercado, ele faz o próprio programa dele, com as ideias dele, no formato dele. Só que o que está acontecendo? Como as pessoas elas não estão mais... As pessoas elas não procuram coisas por elas. Eu vou tentar encontrar um negócio novo aqui,
que eu goste, que realmente eu me identifique, o que tenha ideias legais, ou só para passar o tempo, elas não procuram mais coisas novas. Elas vão sempre nas mesmas coisas. O ponto que eu quero chegar é que está todo mundo migrando para o podcast, e o podcast era para ser um negócio underground. Era para ser como se fosse a categoria de base do negócio. Ah, tem um cara lá que tem um podcast, ele fala um negócio legal, o cara é meio, sei lá, vamos chamar o cara para participar aqui, para dar umas ideias, vamos ver. Pá, rolou ou não rolou, mas pelo menos houve ali um network, alguma coisa assim. Agora não, agora o cara tem canal de 3 milhões de pessoas no YouTube, o cara vai gravar podcast, aí ele publica na plataforma podcast. Claro, tô puto porque os caras estão, de certa maneira, assim, tirando o meu lugar. Aonde era para ser uma mídia underground, para conhecer, ouvir alguém diferente, não. Estão sempre ouvindo as mesmas pessoas. O cara tem 3 milhões de inscritos na porcaria do YouTube, o cara é um comediante consagrado, cantor, jornalista, emissora de rádio, o cacete A4, estão tudo migrando para o podcast. Quer dizer, pessoas novas nunca vão ser descobertas. Nunca vão ser descobertas. Assim, não tem ninguém que tu diz assim, pô, esse cara aqui tá fazendo um puta de um esforço para fazer isso daí. É o sonho do cara mesmo. Não, tu vai olhar, é só programa aí de emissora grande, é só podcast gigantesco de cara que já tem um puta nome no YouTube. É a parada da ganância. Será que nunca chega? Nunca chega pra vocês? Vocês querem dominar o mundo? Eu tô puto mesmo porque eu queria que as pessoas conhecessem, mas é difícil. Porque ninguém está disposto a ouvir, a conhecer alguém novo. Elas querem mais do mesmo. Eu sei que o podcast é diferente, que se o cara no vídeo, o cara faz vídeo, tu tem que parar em algum momento e assistir o vídeo. Eu sei que é outra parada, é outro rolê, é outro esquema, é outro negócio. E que o podcast tu pode ouvir viajando, tu pode ouvir trabalhando, tu pode ouvir fazendo a puta que pariu, pode ouvir fudendo, fazendo qualquer coisa. Mas é como assim, é aquela coisa assim de tipo, a impressão que dá é que, sei lá, o cara nunca vai chegar ali onde ele quis, que é que as pessoas ouçam. Elas vão ouvir sempre a mesma coisa, mais do mesmo. E é foda. É foda. Os que eu mais entendo são os comediantes. Porque o comediante, ele tem aquela coisa do palhaço, do cara ser um cara triste, mas ele ter que transformar toda aquela tristeza dele, toda aquela raiva em graça, porque ele se sente bem fazendo aquilo dali. A motivação dele é justamente transformar aquela tristeza, aquela raiva em um negócio engraçado. E também o negócio dos bastidores, porque todo mundo quer saber como é que é o processo de criação, como é que o cara faz para ter determinada ideia, como é que foi quando o cara foi se apresentar lá na casa do caralho. Isso daí é o bastidor, é um making off, é um negócio que todo mundo quer saber. Agora, um negócio que tu já vê em outra plataforma. Aí os caras fazem aqui também, para podcast, fica meio... sei lá, é como se não tivesse espaço para gente nova, como se tivessem sempre ouvindo as mesmas bandas, as mesmas coisas. Vamos olhar aí quem são os mais ouvidos, são esses aqui. Ah, eu nunca ouvi esses aqui, então eu vou ouvir, porque são os mais ouvidos. Mas eu já conheço esses aqui porque os caras são famosos e sei lá, eles já estão com o nome deles estabelecido e estabelecidos no mercado, eles já estão bem. Eu não sei, cara, isso pode ser até uma certa inveja. E se for inveja também, eu não tenho vergonha de dizer, porque uma coisa que as pessoas não falam, mas que é verdade, é que a raiva e a inveja são fatores que ajudam as pessoas a mudar. Não, a inveja que eu digo não é aquela inveja assim de eu quero ser o fulano.
Aquela inveja de, olha só, cara, que legal, aonde o fulano chegou, eu queria estar nesse lugar também, mas não sendo ele, eu queria estar nesse lugar, eu queria ter trilhado esse caminho e ter tanto reconhecimento e prestígio, talvez seja a palavra, quanto o outro está tendo. Um exemplo que a gente pode dar de inveja. Tu viu que o fulano conseguiu um emprego no banco? Não, mas eu tenho que conseguir um emprego, eu tenho que conseguir um emprego eu tenho que passar num concurso federal. Aquilo está sempre em todas as áreas, aquilo ali está sempre, um colega teu conseguiu uma promoção, o cara está lá, não, eu vou trabalhar para conseguir a promoção. Às vezes a pessoa ela nem fala por que ela está trabalhando tanto. Às vezes é só para passar a outra. É o negócio da rivalidade, da competição. E o cara, ele trabalha, às vezes ele está bem, ele tem uma vida legal, consegue se sustentar, consegue levar uma vida tranquila com o que ele tem, com o que ele ganha, mas ele quer ser mais que o outro. Isso daí, querendo ou não, é uma invejinha. É um negócio que ninguém fala porque é feio de falar. Mas todo mundo tem. Inclusive, tem aquela inveja destrutiva, que é a inveja ruim, que é a inveja de querer o que o outro tem, de roubar, de destruir aquilo. Isso daí é a filha da putice. Mas também tem outros tipos de inveja, como a inspiração e a inveja construtiva. Eu estou aqui num site que o nome é eueapsicologia.com.br, num artigo. A inveja é sempre vista com uma conotação negativa, mas do lado da inveja destrutiva, há a inveja construtiva. O invejoso tem um grande sentido crítico e admiração por algo que não é ou não tem. As pessoas invejosas possuem considerável poder de observação, utilizando essa opção para lidar uns com os outros e viver a riqueza da diferença reconhecendo desejos, explorando possibilidades, aceitando limitações. Pode ser um impulso para melhorar, ao invés de se sentir frustrado e denegrir o outro. Se ela é assim, por que não eu? Se torna uma motivação para a ação, uma competição saudável que estimula ir além, sair da zona de conforto. Se ela pode, eu também posso. A inveja, em seguida, evolui para uma possibilidade de avançar, ser confiante e assumir a responsabilidade para agir, crescer e realizar. A psicologia da inveja ensina a tomar consciência da força dual, negativo e positivo. Desse sentimento dá a oportunidade de olhar para isso em termos de oportunidade e produtividade. Aprender a ler o lado favorável das emoções, que informação útil elas transmitem. Construtivamente gerenciar a inveja significa reconhecer e expressar de acordo com uma atitude positiva e desenvolver a capacidade de ironizar, para rir de si mesmo, para examinar os pensamentos de inferioridade e descobrir onde eles se originam, se conhecendo melhor. A inveja surge quando se está ansioso, mas não tem perspectivas. Escreveu Nietzsche. Assim, ao sinalizar os objetivos, torna-se possível se comprometer a transformar os limites em recursos para uma aceitação incondicional de si mesmo. Estudos em psicologia confirmam que há uma tendência a invejar pessoas próximas. Nesse sentido, afirma Aristóteles, sentirão inveja aqueles que são ou parecem ser nossos pares, entendendo por pares aqueles que são semelhantes a nós em estirpe, parentesco, idade, disposição, reputação e posses. São invejadas as pessoas que são chegadas no tempo, lugar, idade e reputação, de onde o provérbio "o familiar também sabe invejar". Isso acontece por duas razões. Primeiro, porque a proximidade faz com que as comparações sejam mais fáceis e mais frequentes. E, em segundo lugar, porque é partilhada a mesma visão da vida. As diferenças logo se transformam em uma ameaça para a estimativa de si. Ou seja, a inveja pode te fazer melhorar. Estimulando a competição, estimula-se a inveja também. É uma coisa que existe. É a grande realidade. E voltando no podcast ali, é que eu dou muito mais valor quando o cara ele começou no podcast, quando ele começou ali, do que quando o cara ele
somente veio para cá, porque ele não precisou construir nada. Que nem eu disse, é como se fosse um negócio underground, é como se fosse uma categoria de base. E eu faço esse podcast aqui porque eu gosto, porque eu tenho prazer, eu fico feliz quando eu gravo, sei lá, de todo o processo, de ter a ideia, de tentar achar algum sentido, por mais que eu tente encontrar algum sentido e não ache, de editar, de publicar, de gravar, de fazer tudo. E por mais amor, por mais gosto que tu tenha de fazer aquilo, tu quer algum tipo de reconhecimento, por menor que ele seja, mas tu quer, não dá pra negar. Ah, não, eu faço isso daqui, mas eu não, eu busco, cara, busco que alguém ouça, que alguém goste, que seja ouvido, e é isso daí. Só pra finalizar essa parte, eu vou continuar, não vou desistir. E eu vou ser o Coiote e a banda independente dos podcasts. Pode ser que ninguém ouça, que ninguém descubra, mas eu vou continuar fazendo. Olha que motivacional foi isso, hein? Bem, eu tive que levar uma pessoa para fazer entrevista de emprego. Eu acho que foi terça-feira. Terça-feira eu tive que levar uma pessoa numa empresa para fazer entrevista de emprego. Era noutra cidade, então eu fui uma espécie de Uber e levei a pessoa na entrevista de emprego. Então eu fiquei esperando ali no estacionamento. Só que demora, né, esse processo de entrevista de emprego, daí o cara fica lá, eu estava no estacionamento, fiquei esperando um tempão no estacionamento. Primeiro eu saí do estacionamento e fui fazer uns negócios que eu tinha para fazer na cidade. Fiz as coisas que eu tinha que fazer, voltei para o estacionamento para ficar esperando a pessoa. Fiquei esperando a pessoa lá no estacionamento e vai dando aquela leve vontade de mijar. E sabe como é que é a vontade de mijar, né? Quanto mais tu precisa mijar, mais tu quer mijar. Aí tu fica pensando, puta, eu tenho que mijar. Aí fica vindo aquela coisa, eu tenho que mijar, eu tenho que mijar, eu tenho que mijar, eu preciso mijar, eu tenho que mijar, eu tenho que mijar. E quanto mais tu pensa nisso, mais tu quer mijar. E daí eu fiquei pensando, puta merda, e agora o que eu faço? Eu podia sair do carro simplesmente, ir lá no segurança e perguntar onde é o banheiro. Só que daí eu fiquei naquela, né? Quer saber? Eu sou mais forte. E eu vou suportar isso. Eu vou conseguir controlar a minha mente e eu não vou mijar. Por mais que eu queira muito mijar, mas queira mijar demais, por mais que eu esteja com muita vontade de mijar, eu não vou mijar. Eu vou suportar, inclusive eu vou ser tão foda que eu vou segurar o mijo até a pessoa voltar, a gente vai fazer o trajeto de volta e eu vou mijar quando a gente voltar no banheiro de casa. É isso que eu vou fazer. Eu disse, eu sou foda. Eu vou conseguir. Não vou desistir, vou perseverar nessa. Essa que é a minha ideia. Vou conseguir. Não vou mijar. Vou controlar a minha mente. E fiquei naquela. E aí tu começa a pensar nas alternativas. Quer saber? Eu podia ir ali na guarita ali, na segurança, e perguntar onde é que é o banheiro. Só que eu fiquei, não, mas isso daí não seria, como é que eu vou dizer assim, isso daí seria caso eu desistisse. Aí eu pensei, quer saber, outra alternativa, eu tenho que pensar em outra alternativa. A outra alternativa seria mijar numa garrafa. Aí eu comecei a olhar para o carro assim, eu vi que eu tinha uma garrafinha de água, porque eu sempre ando com uma garrafa de água dentro do carro. Inclusive essa garrafa é a garrafa de água que tinham dado lá no dia da prova da ENAD. Eu tomei a água e guardei a garrafa e deixei no carro, justamente para caso eu sentisse vontade de mijar algum dia, eu já tinha a garrafa. Só que daí chegou num momento que eu vi que eu não ia conseguir controlar a minha mente. Disse, não vou conseguir controlar minha mente, eu vou ter que mijar. Só que eu estava estacionado muito longe de um lugar onde eu pudesse pedir uma informação e perguntar onde era o banheiro. Então eu comecei realmente a cogitar a possibilidade de mijar na garrafa.
Daí o que eu fiz? É difícil de mijar dentro do carro, mijar numa garrafa dentro do carro, porque o banco do carro, ele é um banco meio inclinado. E é difícil do cara ter que fazer todo um movimento e tal, pra poder tirar o pau pra fora e mijar dentro de uma garrafa. O que eu fiz? Eu fui pro banco de trás, baixei as calças, tirei o pau pra fora. E mesmo assim não deu, porque o banco, ele é inclinado. Putz, cara, e agora? Tô com muita vontade de mijar, não dá tempo de eu chegar lá na guarita pra perguntar pro cara se tem banheiro ou onde é que eu posso mijar. Eu vou mijar aqui, eu vou ter que dar um jeito, não adianta. Nem que eu me mije todo, nem que eu mije nas minhas calças, nem que eu deixe o carro fedendo a mijo, eu vou ter que mijar aqui. Aí eu coloquei o corpo pra frente e mirei na garrafa. E mijei dentro da garrafa. Mijei dentro do carro numa garrafa. Mas aí depois que isso aconteceu, claro, respingou ali uns pingos na calça. Cheguei em casa, depois senti um cheiro de mijo, provavelmente eram as minhas cuecas fedendo. Mas foi uma experiência legal. E eu me lembrei do Bolsonaro, porque o Bolsonaro teve aquele negócio lá da bolsa de mijo. Daí ele teve que usar uma bolsa lá para guardar o mijo dele e tal, que ele não podia mijar, ele não podia cagar. Aí tinha aquela bolsa lá que, enfim, ficava acumulando bosta e mijo. Aí eu fiquei pensando, será que o Bolsonaro ele tinha a opção de permanecer com aquela sacolinha, com aquela bolsinha de mijo, porque seria uma mão na roda, justamente para esse tipo de coisa. O cara tá numa reunião, ele tá a fim de mijar, não consegue, eu vou controlar minha mente, só que não dá para controlar a mente. Quer dizer, às vezes dá, mas nesse caso não dá. Quando tu quer muito mijar, tu fica pensando em mijar, e o que tu mais quer é mijar. Será que ele não podia ficar com a sacolinha ali? Ou ele tinha que tirar e pronto, não, tu tem que tirar. Porque ia ser uma mão na roda mesmo, o cara tá no cinema, tá assistindo um filme, ele tá numa reunião, ele tá louco pra mijar, louco pra cagar, ele vai lá simplesmente, ou mija, ali no saquinho e fica. Como se nada tivesse acontecido, como se ele fosse uma criança recém-nascida que caga nas calças, que mija nas calças, como se ele fosse um velho, um idoso, que também não consegue mais se segurar, vai lá e caga na fralda, porque essa sacolinha é como se fosse uma fralda. E seria uma mão na roda mesmo. Será que ele teve que tirar aquilo por obrigação? Ou ele podia permanecer com aquilo? Ele podia permanecer com aquilo e tipo, sei lá, quando ele fosse sair, eu não sei, ter tipo aquele negócio que tem na boia, que quando o cara vai encher uma boia, aí o cara vai lá, assopra e ele coloca ele fecha a boia, sabe? Tem um plugzinho ali que o cara fecha, não é plug o nome, mas tem um negocinho que tu vai lá, assopra e tu fecha. As boias mais vagabundas que tem. Podia ser assim, no corpo dele. Ele tem aqui um caninho aqui assim, perto da bexiga, ele simplesmente pega e quando ele fosse sair para um lugar foda assim, ou que fosse exigir esperar, ou que exigisse muito tempo, e ele não quisesse sair do banheiro para ir mijar ou cagar, fazer o que fosse, ele só plugava aquela sacolinha assim, antes de sair de casa, e ficava tranquilão, nem passava trabalho. Porque as pessoas elas estão muito preocupadas também, agora mudando também um pouco de assunto, mas que vai fazer sentido no final, eu espero. As pessoas elas estão preocupadas com o planeta, com o ambiente, que é tudo uma grande mentira. Porque se as pessoas estivessem preocupadas com o planeta, elas iam simplesmente dar um jeito de não reproduzir mais. Eu acho que agora, depois de muito tempo, o pessoal começou a perceber que tem gente demais. Tanto é que dizem que existe um plano aí de despopulação mundial para dar uma controlada. Porque eu acho que eles viram que muita gente é sinônimo de merda. Não dá muito certo. As pessoas começam a fazer merda demais. Só que partindo desse princípio aí que as pessoas elas estão querendo salvar o planeta, o que elas estão fazendo? Elas estão querendo agora implantar o carro elétrico. A minha ideia
é que tem que esquecer esse negócio de carro elétrico. Tem que fazer um carro movido a mijo. Carro movido a mijo, a urina, a bosta, qualquer coisa assim. Imagina, faltou gasolina. Estou sem gasolina. O que eu vou fazer? Vou mijar no tanque. O cara pega, tira o pau pra fora, abre o bocal do tanque ali e mija. 2, 3 litros são suficientes para o cara chegar num posto e abastecer de novo. Com mais mijo. Cara, e tem mijo em todo lugar. As pessoas vão poder vender o mijo. Elas vão poder... Isso sim que é sustentabilidade, cara. Eu poder usar a minha urina, o meu mijo como combustível. Olha só, isso é um puto empreendimento. O cara, sei lá, tá numa festa. O cara tá num grande evento, tem aqueles banheiro químico. Vai lá, pega balde de bosta, mijo, bota no tanque do carro e sai andando. Beleza que ia ser isso. Talvez fosse um problema por causa dos gases, né? Que dizem que a vaca é um grande problema. Talvez o grande problema fosse esse. Que merda. Quer dizer, eu mesmo gero o argumento e eu mesmo destruo, saboto o meu argumento. É claro que não ia dar certo por causa das vacas. As vacas são um problema. Também tem gente que diz que não tem nenhum problema o peido da vaca. O gás ali que a vaca libera diz que é bullshit, né, que não faz sentido. O que uma galera aí fala que contamina a natureza, a camada de ozônio. Mas deve, sei lá, não fez sentido isso. Eu criei a teoria e eu construí, que merda. Mas para dizer que esse podcast aqui não é só fuleiragem, é cultura também, o pessoal, eu estava olhando ali, eles estão querendo fazer o carro elétrico, só que o carro elétrico, eu acho que tem muito migué e eles não estão abrindo muito o que realmente vai ser o carro elétrico, porque eu estava vendo aqui o valor do quilowatts. A RGE Sul está na posição tal e custa 45 centavos. 1 quilowatts. 1 quilowatts custa 45 centavos. A média nacional é de 49 centavos e a companhia São Paulo é de 71 e Santa Catarina é o mais barato com 30 centavos. Só que assim, o pessoal tá levando aí o carro elétrico como um puta negócio do futuro, só que provavelmente não vai ser, porque eles vão dar um jeito de colocar impostos sobre a energia, sobre a eletricidade, enfim. Porque vai precisar de postos para reabastecer e vai demorar mais ou menos 30 minutos para abastecer o carro. Ou seja, o custo da eletricidade pode ser barato, mas é lógico que vai aumentar. Mas vai ter um custo a mais ali também justamente por causa disso, da demora que o cara vai ter. O cara vai ter que deixar o carro 30 minutos lá até carregar para ele poder sair. Então... sei lá, eu já não sei o que eu estou falando. A grande verdade é que não adianta. O pessoal quer pagar essa daí de quem quer salvar o planeta. Só que a grande verdade é que o planeta é um ciclo. Teve os dinossauros, aí eles viveram por milhões de anos, aí veio uma bola, bateu aqui, fudeu tudo. E não existe mais dinossauro. É a mesma coisa que vai acontecer com a gente. Se a gente não se destruir, se não se controlar, mesmo que se controle, vai acontecer isso. Uma hora vai vir alguma coisa, vai dar uma merda, vai bater uma bola aqui, vai todo mundo morrer. Eu não sei pra que essa coisa. Nós temos que salvar o planeta. Nós temos que dar continuidade à humanidade. Quanto mais a gente conseguir estender a raça humana no planeta, a vida da raça humana no planeta, melhor. Melhor pra quem? Vai que só caiu um meteoro aqui e deu merda na época dos dinossauros porque eles peidavam demais. E vai que os gases que eles liberavam atingiram a camada de ozônio que tirou a Terra de órbita e botou ela no caminho do meteoro.
Quer dizer, os dinossauros podem ter sido os responsáveis pela própria extinção deles. E a gente aqui está querendo salvar o planeta. Sendo racionais, a gente não vai conseguir. Uma hora vai dar merda, vai bater alguma coisa aqui e vai todo mundo morrer. E vamos para o próximo assunto, que é justamente isso. O podcast de hoje vai ficar longo, mas fazer o quê? A vida é assim. Um dia a gente perde, outro a gente apanha. Tragédias. Eu tava na página ali, voltei de novo, moleque. Vamos lá. O negócio da tragédia. Primeiro, tem um texto do George Carlin que é muito foda. Bad News. Se você gosta desse tipo de humor, se você gosta desse tipo de conteúdo, se não é chato pra caralho, lacrador, mimizento, se não fica por aí falando, sei lá, se é uma pessoa que parou pelo menos para pensar em alguma coisinha, eu recomendo que você vá lá e assista. E se você já conhece também, é legal, vai notar que é legal, mas pessoas chatas olham aquilo e não entendem. Ou fingem que entendem porque é um cara muito foda, porque é um cara muito famoso, porque aqui no Brasil tem essa putaria. Porque se é um gringo que faz, é do caralho. Se é o George Carlin que faz, é foda pra caralho. Agora, se é um cara aqui no Brasil, se é um comediante aqui no Brasil, o cara é preconceituoso. O cara tem problemas mentais. Todo mundo tem problemas mentais. Todo mundo. É um texto que fala sobre bad news. É do caralho. E está acontecendo muita tragédia no Brasil. Por exemplo não, é fato que aconteceu. Eu tenho essa mania de falar, por exemplo. Mas é fato que aconteceu aí a tragédia de Brumadinho, que matou umas 300 pessoas. Fez umas 300 vítimas, entre elas fatais e algumas pessoas que conseguiram escapar. Também tivemos ali o CT do Flamengo, que pegou fogo e matou um time de futebol inteiro, da base. Matou lá os caras. Morreram queimados, enfim. E daí, segunda-feira, teve o helicóptero do jornalista Ricardo Boechat, que caiu em cima de um caminhão. E assim, eu não quero pagar de sem sentimento, sem coração. Mas sabe quando estão falando tanto de um negócio que tu diz, quando é que vão parar de falar disso? Quando é que vão parar de falar, já não aguento mais? E de certa maneira, ouça bem, de certa maneira, tô tentando achar um jeito aqui de não me complicar. Tu começa a pensar, uma hora vai acontecer outra coisa e o pessoal vai parar de falar nisso. Porque já tá demais. Já são 2 semanas, aconteceu, é um ciclo da vida. As pessoas morrem. Parece que as pessoas não querem entender isso. Morreu uma galera, 300, aí depois morreu mais 10, 310, agora morreu mais 311. Gente, acontece. A morte faz parte da vida. É impressionante porque quando acontece uma tragédia assim, alguma coisa gigantesca, ou com alguém famoso que é uma tragédia, as pessoas elas ficam... que coisa triste, né? Eles eram tão jovens, nem chegaram a realizar os seus sonhos. Tem gente que morre velha também e não realiza os seus sonhos. É um negócio que faz parte. Mas todo mundo vai cair no esquecimento. Todo mundo vai morrer. Vai passar 1 ano, as pessoas já não vão lembrar mais. Vai passar 2 gerações, ninguém mais vai se lembrar. Ninguém se lembra, ninguém sabe como é que foram os bisavós. É muito difícil alguém saber como é que eles foram, a vida que eles tiveram, onde eles viveram, como é que foi a história deles. Todo mundo vai cair no esquecimento, de certa maneira. E as pessoas ficam nessa coisa de, morreu, que coisa triste, que coisa triste. Tá, morreu, é triste, mas chega uma hora que chega. Não precisa ficar falando disso all the time. Chega uma hora que isso fica tão maçante, cara, que tu fica pensando, uma hora vai acontecer outra coisa, as pessoas vão esquecer isso e vão passar para outra. Foi o que aconteceu. Aconteceu em Brumadinho, depois o CT do Flamengo e depois o helicóptero. Ainda estão falando disso. Esqueceram, deram uma esquecida em Brumadinho. Deram uma esquecida também lá no Flamengo.
E agora estão falando do Boechat. Semana que vem provavelmente eles não vão mais estar falando disso. Por quê? Porque é o esquecimento. Vão cair no esquecimento. Vão lembrar só quando fizer aniversário. E no mês de janeiro, no dia tal, aconteceu tal coisa. Babá. Isso aí vai entrar para a história. Mas provavelmente quem morreu vai ser esquecido. No caso de Brumadinho, os caras do Flamengo, que não eram reconhecidos ainda. No caso do Boechat, ele era reconhecido. Ele era até um exemplo para muita gente. Ele talvez seja o único que vai ficar. O nome mesmo que vai ficar. Porque ele perseverou, ele conseguiu chegar onde ele queria, ele conseguiu o reconhecimento, o prestígio. É por isso que ele vai ser lembrado. E quem deve ter adorado isso, quem está adorando tudo isso acontecendo, é a mídia. Porque para a mídia isso daí é um prato cheio. Tu pode ver, todo começo de ano tem aquele negócio dos hits, que eles tentam lançar um hit, eles tentam colocar uma música goela abaixo da população. A música é um lixo, não faz sentido, é uma bosta. Mas eles, todo começo de ano tem um hit pro carnaval. Esse ano eles tentaram com o tal da Jennifer lá, acho que não rolou muito justamente por causa desse negócio da tragédia, que o pessoal deu uma esquecida, o pessoal não embalou muito nesse negócio. E daí quando aconteceu essas tragédias, pra mídia isso daí foi um prato cheio, porque o que realmente interessa pra mídia é justamente isso, é tragédia. O programa lá do bem-estar, saúde, não sei o que, isso daí não dá audiência. A grande verdade é que isso daí não dá audiência. Agora quando bate um avião numa torre, quando acontece um tsunami, quando o museu pega fogo, quando um CT pega fogo, quando uma barragem estoura, quando dá uma merda grande, um acidente com alguém famoso. Isso sim é uma puta notícia pra mídia. A mídia deve estar se deliciando com essa merda. Tanto é que eles não param de falar nisso. Se não tivesse acontecido incêndio no CT do Flamengo, acidente de helicóptero com um jornalista, eles iam estar falando de Brumadinho até hoje. É claro, foi as vítimas, tá, blá blá blá, coisa triste, mas a vida segue, tu vai ficar se lamentando a vida inteira. Não dá. É toda hora, tu vai assistir o telejornal, é os caras falando daquilo direto, 80% do jornal é só falando daquilo. Tu vai ouvir um programa de rádio, é só os caras falando daquilo, é um puta de um saco. E tem o negócio de piada também, tu não pode fazer piada, não pode falar, porque aconteceu agora. Quando é que vai ser, então, que o cara vai poder fazer e vai poder falar sobre isso de uma maneira que não seja nesse clima de bosta, nesse clima de merda? Não, porque não pode falar. Que não pode falar de onde é que vocês tiraram isso? Tem tempo para fazer, não sei o que, bababá, baby. Olha só. Quem gosta, é que nem a parada do underground ali que eu disse. Quem gosta vai achar legal, quem não gosta deveria só ignorar, como ignora uma música. Mas não, as pessoas elas querem ficar lá lacrando, fazendo mimimi e pagando de corretas. Por exemplo, o Léo Lins, ele fez uma piada, que até foi uma piada, eu vi quando ele fez essa piada, achei uma piada merda. Mas ele fez a piada, deixa eu achar aqui a piada, como é que foi a piada, que ele falou da Chape, quer dizer, aconteceu em 2016, a gente está em 2019, passou o tempo e o cara não pode fazer a piada, que por sinal nem é uma piada tão boa, é uma piada merda, mas como é uma piada, como foi um negócio que chocou tanto, ficou engraçada, por quê? Porque incomodou os outros, isso daí... Pra quem gosta desse tipo de humor, pra quem gosta disso e acompanha os caras que fazem isso aí é do caralho. A piada que ele fez foi, deixa eu ver aqui, sem entonação, sem nada, deixa eu ver, pão que cai é chamado de pão da Chape. Quando eu ouvi essa piada num programa, ele contou diferente, se não me engano, ele disse, como chama o pão que cai no chão? Não sei. Pão na Chape. Quer dizer, é uma piada merda, só que por ela ter tido tanta repercussão, ficou boa. Se transformou numa piada boa. E o pessoal fica querendo lacrar, é só uma piada. É uma piada. É só uma piada com intuito. Mas esse intuito aí não atingiu o objetivo. Não atingiu pra ti, pra outras pessoas foi do caralho.
por exemplo, assim, eu gosto de comédia, eu acompanho bastante. Fim de semana eu estava assistindo um campeonato de open mic. Tava vendo lá como é que os caras estavam fazendo aquilo dali, enfim, tava dando uma estudada, tava vendo. E eu consegui a façanha, eu não me orgulho disso, eu queria ter participado do negócio, mas eu não me orgulho da façanha de ter sido expulso do chat. Eu nem tava lá, eu simplesmente fui expulso do chat. Por quê? Primeiro tem um cara que se destacou muito, se não me engano o nome do cara era Douglas Pedro. O cara fez o open mic dele lá e foi foda. Esse cara é um gordo da cara torta. Tanto é que no chat o pessoal chamava ele assim, e provavelmente nas próximas aparições dele o pessoal vai continuar chamando ele assim. Aí chegou uma hora lá que começou a ficar meio dark o negócio, começou a ficar hardcore, começou a ficar um negócio para poucos. E daí eu disse, eu vou mandar uma já que tá todo mundo aí. Eu acho que eu encontrei aqui um grupo aqui que eu posso contar. Eu posso contar aqui que talvez a galera, sabe, entenda. Não precisa nem gostar, mas tu entendeu? Entendeu? Beleza. É isso daí. Qual é que foi a minha observação / piada? Eu disse, se você estiver na merda, lembre que tem gente que está na lama. Me bloquearam do chat. Me bloquearam. Aí eu perguntava pro administrador por que me bloqueou, por que me bloqueou. O cara não me respondia porque eu estava bloqueado. Mas assim, tu não pode fazer a piada porque Brumadinho, lama, muita gente morreu sufocada, afogada por lama. Mas, gente, isso daqui não é um meio da comédia. Entendeu? Na teoria, as pessoas que estão aqui, elas entendem o sarcasmo, a ironia, a própria piada. Quer dizer, não pode falar, cara. Como assim? Ah, foi de mau gosto? Não foi de mau gosto, foi uma piada, caralho. Vai tomar no cu. Eu, por exemplo, ia começar esse podcast aqui hoje da seguinte maneira. No Rio de Janeiro, eles já estão no ritmo do carnaval. Tanto é que sexta passada eles amanheceram ao som de... Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo. Essa piada é para poucos, assim como a vida é para poucos, o sucesso é para poucos, o reconhecimento é para poucos. Mas eu sei que poucos entenderiam, e justamente por isso que eu fiz o esquema ali no começo do episódio, e esse aqui é o fim agora. Então, quem ouviu até o fim entendeu, quem não ouviu e quem desistiu, eu não sei o que são, podem ser chamados de bostas, de fracassados, que é esse tipo de coisa aí que essa galera fala. Se você não tentou, se você desistiu, se você não foi até o final, você é um fracassado. Que para muitos é um problema, para alguns entra por um ouvido e sai pelo outro. E esse daqui foi o podcast de hoje. E mais uma vez ruim, chato. E é isso daí, até o próximo. Assim, ó, só vamos pensar um pouco no que realmente é a vida. Quando tu entende o que é a vida, o ciclo da vida, tu entende o que é a morte. Que a morte faz parte de tudo isso daqui. Não importa se tu for rico, bem-sucedido, fracassado, se tu tiver alcançado os teus objetivos, se tu tiver alcançado 20% dos teus objetivos, no final todo mundo vai morrer. Não adianta correr, por mais que tu tente escapar, fazendo tratamento, tendo uma qualidade de vida, tendo uma vida saudável, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Não adianta levar as coisas tão a sério, porque as pessoas ficaram extremamente tristes com tudo isso que aconteceu, justamente por causa disso, porque elas não pensam, elas não pararam para refletir no que é a vida. Para um pouco e pensa. E tchau.